Tem certeza de que sabe tudo sobre mulheres, as intrincadas teias do amor e os mecanismos ocultos do comportamento humano? Prepare-se para a possibilidade de suas crenças estabelecidas se desfazerem em pó. Estamos embarcando em uma jornada fascinante pelos labirintos da psicologia, onde cada revelação é capaz não apenas de surpreender, mas de transformar completamente sua consciência. As informações que você está prestes a receber prometem ser tão impressionantes que você provavelmente retornará a elas mais de uma vez, reexaminando e repensando suas próprias experiências. Não haverá respostas fáceis, mas haverá muita matéria para reflexão, capaz de transformar sua visão de mundo e, ainda mais importante, sua visão de si mesmo. Pronto para correr o risco? Parte 1. A primeira revelação sobre intimidade e o corpo feminino. E aqui começamos nossa profunda imersão. Se o conteúdo que estimula seu cérebro e expande os limites do familiar ressoa com você, saiba disto. Sua assinatura é a moeda mais valiosa de gratidão pelos nossos esforços. E claro, algumas palavras nos comentários sobre o que particularmente lhe chamou a atenção ou levantou questões nos ajudarão a tornar os materiais futuros ainda mais envolventes. Afinal, nós os criamos precisamente para você, buscando desvendar um pouco os mistérios mais intrigantes. Muitos já notaram. Após a intimidade, uma mulher frequentemente busca a continuidade do contato emocional. Isso não é um capricho, mas uma profunda necessidade interior. Enquanto um homem pode, às vezes, simplesmente se afastar e adormecer, uma mulher anseia por ternura, conversas confidenciais, abraços calorosos. Este é um contraste marcante, uma ilustração vívida de como homens e mulheres podem perceber a própria essência da intimidade de maneiras diferentes. Como Sigmund Freud observou astutamente, não nos escolhemos por acaso. Encontramos apenas aqueles que já existem em nosso subconsciente. Talvez esse próprio desejo de fusão emocional após o físico seja a busca subconsciente pela confirmação de uma conexão genuína. Curiosamente, a verdadeira satisfação sexual pode desencadear em uma mulher uma verdadeira cascata de emoções positivas, que tendem a se acumular e se intensificar com o tempo. Há também outro ponto curioso. Mulheres que não têm medo de explorar o próprio corpo, de se tocar com ternura e curiosidade, muitas vezes apresentam níveis mais elevados de hormônios responsáveis pelo desejo sexual. Isso é uma prova direta da ligação indissociável entre a autoconsciência física e a saúde sexual. Pense nisso. Seu corpo não é apenas um receptáculo, mas uma fonte inesgotável de descobertas e prazeres surpreendentes. Então, como se deve comportar em relacionamentos íntimos para alcançar a verdadeira harmonia? Aqui está uma observação que pode mudar suas abordagens habituais. Surpreender agradavelmente uma mulher durante a intimidade se mostra muito mais eficaz do que se gabar antecipadamente de seus supostos ou reais talentos. Pergunte-se por que declarações em voz alta criam expectativas infladas, que infelizmente podem facilmente levar à decepção. Mas um gesto espontâneo de ternura, uma onda repentina de paixão, um elogio inesperado, justamente essas surpresas ficam gravadas na memória e são verdadeiramente valorizadas. Por outro lado, a falta de interesse de uma mulher muitas vezes é transmitida por meio de sinais quase imperceptíveis, quase invisíveis. Por exemplo, ela pode evitar diligentemente o contato visual direto. Se, por outro lado, o olhar dela encontrar o seu e permanecer por mais tempo que o habitual, isso geralmente é um sinal confiável de genuína simpatia e atração. Esses gestos, aparentemente pequenos, podem revelar mais do que longos monólogos e servir como indicadores valiosos de seus verdadeiros sentimentos. Parte 2. O orgasmo feminino e a mente. Facetas surpreendentes da sexualidade. E agora, caros espectadores, preparem-se para fatos que podem parecer fantásticos, mas que, no entanto, dizem respeito à sexualidade feminina e à singularidade de seu corpo. Vocês já ouviram falar que existe uma pequena, porém real, porcentagem de mulheres capazes de atingir o ápice do prazer apenas com estimulação mental? Sim, vocês ouviram corretamente. Aproximadamente 1 em cada 100 mulheres pode experimentar o orgasmo usando apenas o poder da imaginação
e intensa atividade mental. Não é isso motivo para refletirmos sobre as possibilidades ilimitadas da mente humana? Sigmund Freud escreveu: as massas nunca tiveram sede de verdade. Elas exigem ilusões sem as quais não podem viver. Mas compreender a própria sexualidade é precisamente o caso em que as ilusões dão lugar a uma realidade surpreendente. Ainda mais impressionante é o fato de o clitóris, um órgão reconhecido no corpo humano, ser essencialmente imune aos processos de envelhecimento. Ele mantém sua incrível sensibilidade e funcionalidade ao longo de toda a vida da mulher, concedendo-lhe a capacidade de sentir prazer. Além disso, a duração média de um orgasmo feminino, segundo alguns dados, pode ser 4 vezes maior que a de um homem. Esses fatos enfatizam mais uma vez o quão incrivelmente complexo, multifacetado e infelizmente ainda insuficientemente estudado e compreendido é o corpo feminino e seu potencial sexual. Parte 3. Fatos variados e a perspectiva masculina. Vamos abordar alguns fatos intrigantes sobre mulheres e homens, bem como examinar o ponto de vista masculino sobre certos aspectos. Começamos com a fisiologia masculina. Os testículos são capazes de produzir uma quantidade impressionante de espermatozoides, cerca de 100 a cada batimento cardíaco. Isso demonstra vividamente o poderoso potencial reprodutivo inerente ao organismo masculino. Na esfera social, estudos mostram que uma pessoa pode manter conexões verdadeiramente profundas e saudáveis com aproximadamente 100 pessoas ao longo da vida. Esse número reflete os limites cognitivos e emocionais naturais da nossa capacidade de formar e manter relacionamentos significativos. Uma observação interessante diz respeito aos primeiros encontros. Afirma-se que cerca de 80% dos homens notam automaticamente, quase inconscientemente, os seios de uma mulher. Isso não é bom nem ruim. É simplesmente a constatação de um padrão comportamental, provavelmente enraizado nas profundezas da psicologia evolutiva. E quando uma mulher sente atração, ela pode demonstrá-la involuntariamente por meio de gestos quase imperceptíveis. Por exemplo, lamber levemente os lábios durante a conversa. Um pequeno detalhe, mas com uma mensagem não verbal muito poderosa. No mundo moderno, muitos casais descobrem a visualização conjunta de conteúdo adulto. E como mostram as observações, isso pode afetar positivamente seus relacionamentos. Há um aumento notável na proximidade, na confiança e no compromisso mútuo. Essas experiências ajudam a quebrar barreiras internas e a discutir abertamente os desejos e fantasias de cada um. Lembremos as sábias palavras de Mark Twain. Há 2 dias muito importantes na sua vida: o dia em que você nasceu e o dia em que descobre o porquê. Essa frase ganha especial relevância quando se discute o autoconhecimento, inclusive no âmbito da sexualidade e dos relacionamentos. Compreender os próprios desejos e necessidades é a chave para uma vida plena. Nas sociedades ocidentais, os pés se tornaram uma das zonas de fetiche mais comuns. Isso demonstra como a sexualidade humana pode se manifestar de forma diversa e, às vezes, inesperada, encontrando potencial erótico nas mais variadas partes do corpo. Agora, sobre a vulnerabilidade masculina. Há uma opinião que muitos homens ignoram ou não levam em consideração. Demonstrações excessivas e descontroladas de vulnerabilidade, como, por exemplo, lágrimas frequentes na frente da parceira em certas situações, podem impactar negativamente o nível de atração emocional e sexual dela. Antes de se autodiagnosticar com depressão e baixa autoestima, certifique-se de que não está cercado de idiotas, observou Freud com ironia. Talvez a chave não esteja em suprimir as emoções, mas em expressá-las de forma adequada e ponderada, sem cair em um estado permanente de vitimização. Isso não significa que um homem deva ser um bloco de pedra insensível, longe disso. Mas a maneira como ele expressa sua sensibilidade afeta diretamente a dinâmica do desejo no casal. Para despertar um interesse genuíno e profundo em uma mulher, é preciso ir além dos estímulos óbvios. Zonas como os pés, os seios, já mencionados, o pescoço e a nuca possuem um enorme potencial erótico, mas são frequentemente esquecidas na busca por técnicas mais diretas. Parte 4. Biologia,
comportamento e a linguagem secreta das mulheres. Quer entender melhor um homem? Observe seus amigos. Eles costumam servir como um espelho de sua verdadeira natureza. E lembre-se da sabedoria popular. Não vale a pena gastar energia em discussões com provocadores. Ao entrar no jogo deles, você só desce ao nível deles, onde a experiência em tais batalhas geralmente está do lado deles. Agora, sobre a questão perene do tamanho masculino, é importante perceber: o tamanho médio do pênis, na maioria dos casos, é plenamente suficiente para a satisfação feminina. A obsessão com o gigantismo é, em grande parte, um mito, alimentado pela indústria e por complexos, em vez de necessidades reais. Sigmund Freud escreveu: a escala da sua personalidade é determinada pela magnitude do problema que pode perturbá-lo. Talvez a verdadeira confiança masculina esteja enraizada não em centímetros, mas na força interior e na capacidade de proporcionar prazer. Uma verdade inestimável da vida: as finanças podem ser restauradas, o amor pode ser reconquistado, mas a negligência com a saúde é irreversível. Nenhuma riqueza pode comprar de volta anos e oportunidades perdidos. Cuidar do corpo não é egoísmo, mas sim o alicerce. Ao enfrentar a toxicidade, existem dois caminhos: confronto firme ou distanciamento completo. O compromisso aqui raramente é confortável ou eficaz. Para muitas mulheres, um beijo não é meramente um ato físico, mas um momento de profunda intensidade emocional. Um barômetro do relacionamento, muito mais significativo do que para os homens, que muitas vezes se concentram no lado físico do gesto. Considere: o medo da morte, muitas vezes, mascara um medo mais profundo, o de não viver a vida plenamente, de não realizar o próprio potencial. Quem vive autenticamente não teme o fim, pois sabe que cada momento foi aproveitado. A raiva, embora natural, é destrutiva antes de tudo para quem a sente, queimando por dentro. Curiosamente, assistir a filmes românticos ou ouvir canções de amor intensifica as experiências emocionais das mulheres e o desejo por proximidade emocional. Esses estímulos ativam centros cerebrais associados ao apego, influenciando a percepção de atratividade. O estado emocional de um homem afeta fortemente sua atratividade aos olhos de uma mulher, especialmente durante os períodos sensíveis do ciclo menstrual dela. Durante a ovulação, quando a libido feminina está no auge, ela pode inconscientemente inclinar-se a pensamentos de aventuras românticas, mesmo em um relacionamento, um antigo chamado da natureza. Até mesmo observar uma mulher escolhendo uma roupa com entusiasmo pode provocar uma excitação inesperada em um homem, explorando instintos primordiais. Parte 5. Aspectos da sexualidade relacionados à idade, hábitos cotidianos e fatos sobre atração e saúde. A percepção do tempo é notavelmente flexível. Momentos agradáveis com uma pessoa encantadora passam despercebidos, enquanto situações desagradáveis se estendem por segundos até se tornarem uma eternidade. Nossas emoções literalmente moldam a realidade ao nosso redor. Um aroma masculino natural, especialmente os feromônios, pode exercer um efeito quase mágico sobre o desejo feminino, criando laços instintivos profundos e despertando sentimentos fortes. Como Freud observou, nunca estamos tão indefesos quanto quando amamos, e nunca tão irremediavelmente infelizes quanto quando perdemos o objeto do nosso amor ou o seu afeto. A química da atração, sem dúvida, desempenha um papel fundamental aqui. O caminho para a harmonia nos relacionamentos, como qualquer longa jornada, começa com o primeiro passo. Observações mostram que mulheres entre 30 e 40 anos frequentemente exibem um apetite sexual mais ativo e interesse em contatos variados, incluindo os casuais, o que pode estar ligado a uma maior confiança e compreensão de seus desejos. Especialistas observam: o ápice da excitação feminina é frequentemente alcançado através da estimulação simultânea de diversas zonas erógenas. Por exemplo, os seios e a área íntima, enfatizando a natureza multifacetada do prazer feminino. Viva o presente. Esta é a chave para a harmonia.
Fixar-se no passado ou preocupar-se com o futuro é um desperdício de energia. O mito de que as mulheres se arrumam apenas para os homens está longe da realidade. Na maioria das vezes, elas fazem isso por si mesmas, por confiança, autoestima e controle. Escolher roupas é um ritual complexo que depende do humor, dos planos, do ciclo menstrual e até mesmo dos acessórios. Mulheres em relacionamentos livres e emocionalmente confortáveis geralmente são mais enérgicas. Com a idade, muitas preferem homens mais velhos, valorizando neles a maturidade emocional e a confiabilidade, não apenas a aparência física. Uma vida sexual ativa, como comprovam estudos, melhora o humor e fortalece significativamente a imunidade feminina. Um benefício importante, porém raramente discutido. O contato visual prolongado é um sinal clássico de interesse feminino, e o tempo gasto escolhendo roupas, 15 a 20 minutos ou mais, não é apenas moda, mas um reflexo da identidade e do estado emocional. As preferências íntimas são diversas. Algumas adoram a paixão matinal. Certas posições, como a de quatro, podem facilitar o orgasmo. Cerca de 70% das mulheres valorizam a profundidade e a conexão emocional no sexo tanto quanto o aspecto físico. Quando uma mulher está excitada, sua voz pode involuntariamente ficar mais aguda e rápida, um sinal involuntário de atração. E, finalmente, sobre os homens. O sêmen deles contém zinco e cálcio, estudados por suas propriedades antioxidantes. A estimulação dos mamilos masculinos, muitas vezes ignorada, também pode aumentar o desejo sexual. Parte 6. Segredos revelados. O que vem a seguir? Todos esses fatos e observações, caros espectadores, demonstram a incrível complexidade e a natureza multifacetada da sexualidade humana, emocional e instintiva. É muito mais profunda do que estamos acostumados a pensar. Compreender essas nuances pode transformar radicalmente as interações entre homens e mulheres, tanto na cama quanto no dia a dia. Se este material foi útil para você e lhe deu o que pensar, compartilhe com amigos e entes queridos. Sua participação nos ajuda a seguir em frente. Sua opinião é muito importante para nós. Conte-nos nos comentários o que particularmente o surpreendeu ou o fez pensar. Quais tópicos você gostaria de ver no futuro. E se você assistiu até o final, saiba que valorizamos muito sua atenção. Sua inscrição e curtida são a melhor moeda para nossos esforços. Nos empenhamos bastante para que este material fosse interessante e útil para você. Obrigado por estar conosco.